Conhece um provérbio francês que diz: não existe travesseiro mais macio do que uma consciência limpa? Antes de eu ensinar a você qual é a oração mais forte, eu quero mostrar na Bíblia Sagrada 3 acontecimentos. E você vai entender qual é a oração que não falha diante de Deus. A Bíblia nos mostra no momento que aquela mulher que foi pega em adultério foi levada até o Senhor Jesus, os seus acusadores queriam que Jesus também viesse condená-la. Porque a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. E a palavra de Deus diz que eles insistiam com Jesus. Eu vou ler. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Você pode conferir isso em João, capítulo 8, versículo 7 na sua Bíblia. Então eles insistiam com Jesus para que Jesus condenasse aquela mulher. E Jesus disse: olha, entre vocês, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a apedrejar essa mulher, seja o primeiro a condená-la. No versículo seguinte diz: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Então, quando Jesus disse: aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra, Jesus não acusou nenhum deles. Jesus não condenou nenhum deles, muito menos a mulher. Eles foram acusados pelas suas próprias consciências. A sua consciência, a consciência de cada um deles, melhor dizendo, apontou o erro deles. A própria consciência de cada um deles disse: olha, você não tem condição de condenar essa mulher. Você não tem condição de condená-la. Você vê o quanto que a nossa consciência é o nosso termômetro espiritual. A nossa consciência, ela é como um tribunal. A nossa consciência nos condena e a nossa consciência nos absorve. Quando você está limpo, quando você não deve nada, a sua consciência te absorve. Ela não é verdade? Ela deixa você livre. Quando a pessoa ela é condenada ou está sendo condenada pela própria consciência, ela fica nessa prisão de condenação. Então, o seu maior juiz é a sua consciência, que manda soltar ou manda prender. Então, acusado pelo juiz chamado consciência, eles foram embora e ninguém pôde atirar pedra naquela mulher, porque eles eram cheios de pecados também. Quando o Senhor Jesus, ele viu que todos deixaram aquela mulher, ele também absorveu. Ele disse: olha, vá e não peques mais. Ela foi perdoada. Então, a consciência, ela mantém, a consciência limpa, ela mantém a pessoa na fé. Imagine uma pessoa que vai usar a autoridade espiritual dela contra o mal, e na hora que ela vai usar a autoridade contra o mal, a consciência dela condena. Não, você não pode fazer isso. Você não tem autoridade espiritual. E isso acontece muitas vezes, às vezes num simples pedido que a pessoa faz a Deus, ela invoca a Deus, ela clama por socorro, e a consciência dela diz assim: você não merece isso, você pecou, você está em pecado, você está numa vida errada, você está andando torto diante de Deus. E a consciência, quando condena, a fé ela fica neutralizada. A fé não funciona, porque como que a pessoa vai crer que o grande milagre na vida dela vai acontecer se a consciência dela tem lhe condenado? A palavra de Deus fala sobre isso. Quando o apóstolo Paulo, em Timóteo, capítulo 1,
versículo 19, ele diz: mantendo fé e boa consciência. Para manter a fé, tem que manter uma consciência limpa. Não tem outro jeito. Não tem como uma pessoa manter a sua fé em alta com uma consciência suja. A consciência tem que estar limpa para que a fé esteja em alta. Então ele diz, mantendo fé e boa consciência. Duas coisas importantes. Ele continua dizendo, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então algumas pessoas, por rejeitarem a boa consciência, elas naufragaram, elas afundaram na fé, elas afundaram na vida. O que é rejeitar a boa consciência? É aquilo que a pessoa sabe que não deve praticar, que se ela praticar aquilo vai sujar a consciência dela, mas mesmo assim ela faz. Ela rejeita a boa consciência. Então ela tem uma escolha. De um lado, ela pode não fazer aquilo e manter a consciência limpa. Do outro lado, ela tem a opção de praticar aquilo e sujar a sua consciência. Então, na hora dela decidir, ela rejeita a boa consciência e ela pratica ou se agarra naquilo que é a má consciência que vai condená-la. E você vê pessoas espiritualmente quebradas, você vê pessoas espiritualmente naufragadas na fé, pessoas que já foram fortes, pessoas que já impressionaram no mundo espiritual, não é verdade? Pessoas que eram realmente de Deus até aquele momento, mas foram rejeitando a boa consciência, foram rejeitando, foram deixando de lado e, por fim, elas naufragaram na fé. Hoje, muitas vezes, não acreditam em nada, não acreditam mais em Deus, não acreditam na palavra de Deus, ou às vezes até acreditam, mas elas ficam lutando para se levantar aqui, se levantar ali, mas sempre está faltando alguma coisa. O mesmo apóstolo Paulo, ele fez uma colocação fortíssima em Romanos, capítulo 9. E aqui está o segredo, e essa é a oração mais forte que tem. A oração mais forte que existe. O apóstolo Paulo disse assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, a consciência do apóstolo Paulo testemunhava a favor dele. Olha que coisa bacana. Você um dia naufragou na fé e se levantou? Escreva a sua história aqui, compartilhe conosco. Ou você nunca naufragou na fé, mantendo uma consciência limpa? Ou vai ver você está caído, você, por ter uma consciência suja, você está sem paz? Escreva nos comentários, deixa aqui, nós vamos orar por você, nós vamos lhe responder, se você tiver alguma dúvida. Dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aquilo que eu sempre digo, da mesma maneira que você está sendo abençoado agora, compartilhe esse vídeo e abençoe outras pessoas também. Mas aqui está a oração mais forte. Ele diz, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. A consciência do apóstolo Paulo testemunhava a favor dele. Testemunhava a favor dele. E a sua consciência tem que testemunhar por você. Então, qual é a oração mais forte que existe? A resposta é uma consciência limpa. Essa é a oração mais forte. Às vezes, você não é muito de orar. Orar que eu digo assim, dobrar os joelhos 3 vezes ao dia, como Daniel fazia. Não é? Passar a noite orando de madrugada. Às vezes, pessoas escrevem
perguntando, bispo, eu não consigo acordar de madrugada para orar, eu me sinto mal. Seria bom conseguir, mas isso não é o fim do mundo. Às vezes você também não consegue acordar de madrugada para orar, você não é aquela pessoa que ora todo tempo, mas você protege a sua consciência, você mantém a sua consciência limpa. Essa é a oração mais forte que existe. Não que você não deva orar, eu não estou aqui menosprezando a oração ou querendo dizer que ela é menos importante. Não, é importante orar. Mas ainda que naquela semana ou naquele dia você não conseguiu orar como gostaria, você está conservando uma consciência limpa, é a oração mais forte que existe. Não existe uma oração mais forte do que uma consciência limpa. Ainda que você, repito, não dobre os joelhos, faça um clamor a Deus, passe a noite inteira invocando o nome dele. Você tem uma consciência limpa? Essa é a oração que vai lhe abençoar. Sobretudo, até porque existem pessoas que passam a noites em vigílias clamando, invocando a Deus de joelhos. É ou não é verdade? Oram 10 vezes por dia, mas têm uma consciência suja. Eu pergunto, qual é mais forte? Qual é mais forte diante de Deus? A sua consciência testemunha por você. A sua consciência fala por você. E quando você tem uma consciência limpa, você tem segurança, você tem força, você crê, porque a sua fé está em alta. É o que o apóstolo Paulo disse, mantendo a fé e boa consciência. Você tem certeza que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem, que você vai vencer, porque a sua consciência é a sua testemunha. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.